Bom, vamos fazer então o exercício do livro. Observem que isso foi uma questão do Enem, né? O exercício diz o seguinte: o setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um efeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos, então essa é uma informação importante, né? 5 algarismos distintos, e em nenhum deles aparecem dígitos pares, ou seja, a gente só tem dígitos ímpares, que são justamente 1, 3, 5, 7 e 9. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é... Bom, observe o seguinte, então a gente montou todos os números de 5 algarismos distintos que têm apenas algarismos ímpares. E o que a gente quer é saber, se a gente ordenar esses números na ordem crescente, qual será a posição do 75.913. Bom, para saber isso, basta a gente descobrir quantos números são menores que 75.913. E aí vamos pensar o seguinte, para que o número seja menor que 75.913, bom, ele pode começar, vou colocar aqui, a gente tem 5 casos, vamos pensar quem pode ser a primeira casa, né? Para ser menor que 75.000, na primeira casa a gente pode ter 1, a gente pode ter 3, a gente pode ter 5 e a gente pode ter 7, a gente só não pode ter 9. No entanto, qualquer número começado por 1 necessariamente será menor que 75.913, né? Então, se o número começar por 1, ele vai ser menor que 75.913. Se começar por 3, ele também será menor que 75.913. E se começar por 5, ele necessariamente também é menor que 75.913. No entanto, apenas alguns números que começam por 7 serão menores do que ele. Então, a situação do 7 é diferente da situação do 1, do 3 e do 5. Então, a gente vai ter que separar em outro caso, que são os números que começam por 7. Bom, então, se começar por 1, 3 ou 5, a gente tem 3 opções de escolha para a primeira casa. E aí, escolhido um número para a primeira casa, vamos tirar essa mãozinha daqui, né? Tá atrapalhando. Escolhido um número para a primeira casa, a gente vai ter ainda 4 algarismos que serão permutados por essas posições. Então, vai ser 3 vezes P de 4, que é 3 vezes 4 fatorial. Lembrando que 4 fatorial é 24. Então, 3 vezes 24, que vai dar 72. Então, a gente tem 72 números que começam por 1, 3 ou 5. Bom, se começar por 7, a gente tem uma possibilidade para a primeira casa. Para ser menor que 75.000, na segunda casa a gente pode ter 1, a gente pode ter 3, ou a gente pode ter o próprio 5. No entanto, qualquer número que tenha 1 ou 3, necessariamente será menor que 75.000. Mas se na segunda casa for o 5, aí a gente já tem que prestar atenção nas casas seguintes. Portanto, o caso do 5 vai ter que ser diferente do caso do 1 e do 3. Então, ó, agora eu vou fazer os números que começam com 7, mas que na segunda casa tem o 5. Bom, se na segunda casa tiver 1 ou 3, a gente tem 2 possibilidades de escolha. Daí sobram 3 algarismos para a gente permutar pelas 3 posições, o que vai dar 2 vezes permutação de 3, que é 3 fatorial, portanto, 2 vezes 6, que é 12. Então, a gente tem 12 números que começam com 71 ou 73. Agora, se começar por 75, quer dizer, uma possibilidade, para ser menor que 913, na segunda casa pode ser 1, pode ser 3, não pode ser 9, porque se for o 9, a gente, ó, 7, 5, 9, a gente só tem 2 números possíveis, o próprio 13 ou 31, que é maior do que ele. Então, não pode ter 9 nessa posição. Então, a gente tem 2 opções de escolha. Daí, ainda sobram 2 algarismos para a gente permutar pelas 2 posições, ficando deste modo com 2 vezes 2 fatorial, que é 2 vezes 2, que dá 4.
Bom, acabaram suas possibilidades, né? Porque aqui é 75.913, já vimos os que começam com 75. Isso aqui vai totalizar, a gente vai somar o resultado dos três casos. Por que somar? Porque ou o número começa por 1, 3 e 5, ou o número começa por 7. Então, como é ou, a gente soma as possibilidades. Somando isso, vai dar 84 com 4, 88. O que quer dizer que nós temos 88 números menores que 75.913. A pergunta é, na ordem de chamada, quer dizer, qual será a ordem de chamada do candidato que tiver recebido esse número? Ou seja, qual é a posição desse número? Se a gente tem 88 números menores do que ele, então a posição dele vai ser o 89º número. Certo? E assim a gente encerra o exercício. Esse é um exercício clássico, portanto, um exercício bastante importante. Certo?